Primeiramente, Sawadika. Bonjour, bom dia, buongiorno, buenos dias. Acho que foi todas as línguas. A gente está muito feliz aqui de estar com vocês, com o Mestiço Professional. Meu nome é Fernanda, eu trabalho com o Hospital Camol para a área de marketing, tá? Responsável tanto do internacional quanto América Latina, em espanhol, português. É comigo, tem a minha colega Sandra também, que ela trabalha com a parte do mercado francês e internacional. Então, eu também vou deixar ela falar um pouco em francês, que eu sei que tem meninas aqui que falam francês, né? E se apresentar também, porque é present yourself. Para vocês seria melhor em francês ou em inglês? Francês e português. Je m'appelle Sandra de Camol. À l'hôpital, alors je mène les patients pour les consultations et après je reste avec eux jusqu'à quand ils vont faire l'opération. Je suis sur tous les suivis avec le docteur Camol. Si vous allez là-bas, vous allez me voir sur tous les steps. Un jour peut-être que je vais être avec vous. Merci. Que a Sandra também estava falando um pouco e adicionando nosso papel, nosso papel não só é marketing, não é só postar, e sim fazer parte da jornada de cada menina. Então, principalmente para as meninas que falam em português, francês, espanhol, e lá também temos a nossa parceira que fala italiano, ok? Para as meninas também que falam essa língua. A gente acompanha a todo momento. O que o Hospital Camol foca não é apenas em, ok, quando é que eu posso fazer uma cirurgia, vou pagar a cirurgia, chego lá, pego um táxi sozinha, chego no hospital, tenho que procurar um hotel sozinha, usar Google Tradutor às vezes na consulta, quando você está se recuperando. Eu sei que tem muitas coisas na cabeça de o que é que vão estar me oferecendo. Porque é uma cirurgia que, como eu falei ontem, é uma correção que a gente está fazendo, né? Então, mas é uma correção muito importante para todas vocês. Então, é um momento que precisa de calma, precisa de apoio, precisa de, acima de tudo, o emocional, o psicológico, a gente está junto com isso. Uma coisa que a gente sempre faz, vou explicar um pouco para vocês como é a chegada, né, no Hospital Camol até a recuperação. Falando primeiramente num geral, né, não apenas sobre a cirurgia de redesignação ou da feminização, mas o primeiro passo do nosso contato, nosso motorista especial vai buscar você no aeroporto, ok? Leva você direto para o Hotel Key Garden, que é o nosso hotel. Ele é um hotel que a gente sempre recomenda as meninas ficarem e normalmente nossas pacientes sempre ficam lá, porque é um hotel totalmente facilitado para o hospital. Então, por exemplo, para as meninas que fazem a redesignação, o segundo andar do hotel ele é equipado totalmente para as enfermeiras ajudarem na dilatação, que é uma parte que é muito importante. A gente vai poder falar um pouco mais sobre os passos da cirurgia. E é totalmente facilitado lá, temos os quartos VIPs, os quartos regulares, temos o nosso café lá também, a nossa cafeteria, que também tem comidas globais para abraçar. Então algumas meninas perguntam, nossa, eu tenho medo de comer a comida tailandesa, será que é muito picante, será que é muito diferente? Mas a gente está lá para abraçar realmente todo tipo, ok? E falando mais sobre o hospital em si, quando você chega lá, o primeiro passo é fazer o seu registro. Às vezes sou eu, às vezes tem a Sandra também lá. A gente está sempre fazendo a parte para registrar você, para acompanhar você com a enfermeira para poder fazer o check-up mais geral primeiro.
e logo depois a tão esperada consulta com o Dr. Camol. Né? O nosso, como as meninas gostam de falar, é o pai delas, porque dá uma nova vida, um novo começo. Nesse passo a gente também acompanha vocês no momento da consulta, a gente vai estar lá junto com vocês para não só traduzir, o doutor Camol ele fala inglês, ok? Fala inglês e fala tailandês, mas às vezes pode ter alguma informação que pode ser perdida, então a gente está lá para traduzir também, a Sandra especialmente para traduzir do tailandês diretamente para o inglês, no meu caso eu traduzo para o espanhol e para o português, ok? E depois disso começa a preparação para a cirurgia, para o grande momento. Vocês são admitidas no hospital, normalmente um dia antes ou 2 dias antes da cirurgia. E no dia da cirurgia em si, o Dr. Camol vê vocês novamente para confirmar que está tudo certinho. No caso da feminização, tem todas as marcagens que o Dr. Camol vai fazer para poder mostrar para vocês também, que esteja tudo de acordo, ok? E o momento da designação também no pós. Ficam 7 dias no hospital, ok? É a parte que as meninas ficam mais assustadas um pouco, porque são 7 dias que você tem que estar lá, 7 dias com... você não pode estar comendo muito, normalmente a base da água mesmo, soro, porque precisa cuidar de tudo, principalmente porque temos técnicas diferentes das cirurgias. A gente também vai estar falando um pouco mais sobre. Quando você sai do hospital, depois de 7 dias, é o momento que você fica 3 semanas a mais na Tailândia, então um total de 1 mês, 4 semanas. Que vai ser o processo da dilatação, o processo da recuperação e para ter a certeza que quando você voltar para casa, você vai ser completamente nova. E é sua. É sua. Esse é um dos nossos maiores objetivos. E também agora falando um pouco mais do objetivo do Dr. Camol, da nossa diretora, Madame Siripen Consuetum, que é a esposa do Dr. Camol. Infelizmente ela não pôde estar aqui hoje por conta da agenda dela, mas ela também queria deixar vocês sabendo sobre isso, que estendendo um pouco mais do que a gente já estava falando ontem, só vocês sabem o que está aqui. Se eu falar para vocês que eu entendo, eu estaria mentindo. Se ela falar para vocês que ela entende, a gente estaria mentindo. E não é isso que o Camol quer passar para vocês. A gente não quer passar uma mentira para vocês. A gente não vai chegar para falar para você: ai, amiga, eu entendo sim que você está passando por isso, porque dentro, cada um aqui é um indivíduo. Cada um aqui é um indivíduo. Mas o que a gente pode prometer para vocês, com todas as palavras, com toda a certeza, é que todo momento a gente vai estar lá para escutar vocês. A gente vai fazer o melhor no nosso conhecimento, na nossa experiência, para que todo momento que vocês estejam lá, vocês sejam escutadas e que vocês sejam respeitadas. A gente sabe que respeito é uma coisa que muita gente não oferece, que é muito preconceito, é muita luta, principalmente vejo que muitas das meninas a gente vem do Brasil para poder buscar uma vida melhor, buscar uma vida mais justa, e eu fico muito feliz que vocês estejam conseguindo e torço para que cada vez mais vocês consigam. Isso é muito importante, porque se não for a comunidade, se não for as pessoas que estão para apoiar, não tem ninguém. Então a gente ter esse momento é muito significativo fazer parte dessa jornada. Poder dizer que, nossa, talvez uma palavra que a gente falou
Um momento que a gente sentou juntas lá no hospital, lá no hotel, conversou, debateu um pouco sobre, mudou. Teve essa mudança dentro da cabeça, do coração, sabe? Não é só físico. E basicamente sobre as cirurgias, o nosso processo é assim. Nós temos, como vocês podem ver na brochura, nós temos diversos tipos de cirurgia. Com o Dr. Kamal específico, apenas ele faz a cirurgia de redesignação, ok? São no máximo 3 cirurgias por dia. Dependendo da técnica, apenas 2, porque algumas técnicas que a gente faz demoram 6 horas de cirurgia. Então, o que acontece normalmente na parte da manhã, o Dr. Kamal ele dedica totalmente para consultas, e a parte da tarde até a noite, até meia-noite, às vezes 1h da manhã, o Dr. Kamal está lá fazendo cirurgias. Então, isso é uma dúvida que eu sei que muitas meninas têm. Será que é o Dr. Kamal? Será que é alguma outra pessoa? E a gente quer deixar claro. É o Dr. Kamal, e se não fosse ele, o hospital não seria o que é hoje. Realmente vocês, espero que todas um dia possam estar lá para poder falar com ele, trocar uma ideia com ele. Ele ama conversar, é uma pessoa super gente boa. E nosso hospital ele tem também a mudança de voz, tá? Temos 2 técnicas para mudança de voz, que seria a endoscópica, que muda as cordas vocais por dentro, e temos a aberta, que tem uma incisão normalmente de 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros na parte da traqueia, aqui. E deixa a voz bem feminina, porque temos 3 tipos de tons de voz: o masculino, o trans e o feminino. Nosso objetivo é deixar vocês no feminino. Então, o nosso doutor, ele realmente foca nisso. Para isso nós temos o Dr. Tarati, mais conhecido como Dr. Dream, que ele realiza os sonhos, então ele tem esse apelido também no geral, Dr. Dream. Ele realiza esse tipo de cirurgia, ok? E também da raspagem do pomo de Adão, ele também que é responsável, ok? Temos as cirurgias também de aumento dos seios, e trabalhamos com várias marcas diferentes, como a marca Pearl, que é a europeia, a marca Motiva, Sebin, Mentor, que são as marcas que nós confiamos e nós podemos assegurar que realmente vai dar um resultado para as meninas, ok? Temos o que a gente chama de Body S-Curve, que é para deixar o corpo em formato de ampulheta, que também tem a remoção das costelas, também para fazer isso. Tem lipoaspiração, novamente, nas mãos do Dr. Kamal. Então, um doutor que ele é qualificado há mais de 30 anos de experiência, e o nosso hospital ele já está desde 2011, o hospital em si funcionando, com uma grande equipe de cirurgiões. Temos cirurgiões como a doutora Jandira Pegnoy, que ela também é responsável por cirurgias faciais também. Ela também faz aumento de seios, ok? Mastectomia para os homens trans, ok? Temos o doutor Alpurchad também para os homens trans, para fazer a esterectomia, por exemplo, que é uma parte muito importante. Temos a doutora Sunny Priya, que ela é responsável também por fazer cirurgias mais na parte do olho, como por exemplo Foxy Eyes, que muitas meninas gostam. Fazer a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, né, tanto superior como inferior. Ela é responsável por isso, é a mão direita do Dr. Kamal. Confio muito, muito, muito nela. Entre outros doutores também, temos os nossos dermatologistas endócrinos também, que os dois fazem esses 2 papéis lá, que são o Dr. Tachakorn e Dr. Pakatorn, que ele ajuda as meninas em relação a hormônio e para procedimentos não cirúrgicos. Por exemplo, um botox, quer fazer um filler, alguma coisa do tipo, um laser, eletrolise,
Isso é tudo que oferecemos lá. Nós temos 3 andares no hospital exclusivos para os quartos. Temos os quartos são individuais, aliás. Não precisa se preocupar em dividir o quarto com outras meninas. O quarto é totalmente ABC. Temos os quartos VIPs também. E o nosso quarto andar, que é onde a mágica acontece, que é a sala de operação. E basicamente seria isso que a gente queria falar para vocês, ok? E muito obrigada, principalmente para a Bianca. E a gente vai dar o momento agora para as perguntas, se alguém tiver pergunta, ok? Duas perguntas. A primeira, já que vocês estão há muitos anos no mercado, cirurgias plásticas, sexuais, existem pessoas transexuais que trabalham com vocês na equipe? Eu vou traduzir para ela em inglês e também responder. They're asking for having also trans people working with us. And yes, sim, a gente também acolhe as meninas transexuais também para trabalhar com a gente. A gente tem equipe. Principalmente na nossa equipe de marketing, nós temos as meninas também que são trans, ou seja, elas sabem, elas entendem muito sobre isso também e elas fazem parte da nossa equipe. Isso é uma coisa que a gente também preza muito. E a outra pergunta é, além do tratamento psicológico antes da transição de gênero, existe a possibilidade também de vocês terem tratamento psicológico após a cirurgia? No nosso hospital, vou traduzir para ela de novo, about the psychological treatment before the surgery, if we're also offering there in the hospital. E sim, nós, pela lei tailandesa também, mesmo que vocês não tenham laudo psicológico ou psiquiátrico, nós podemos fazer a cirurgia. Porque a lei tailandesa exige que o psiquiatra tailandês aprove. E um dos passos da cirurgia são duas cartas de 2 psiquiatras diferentes, que a consulta acontece no hospital também, no nosso hospital, temos os nossos psiquiatras, e eles vão conversar com vocês. É uma consulta bem rápida até. Ele quer mais ver, ele não vai estar lá para julgar vocês. Ele quer escutar a história de vocês, é isso que vocês vão falar para eles no momento. E novamente, pela lei tailandesa, precisa da aprovação do psiquiatra tailandês. Então, muitas meninas perguntam pra gente, amiga, olha, eu não estou fazendo tratamento mais de hormônio, ou, sei lá, parei há um tempo, ou não tenho laudo, posso fazer a cirurgia? Pode. Você vai chegar lá, você vai ter um psiquiatra, e o psiquiatra vai poder aprovar você. Ok. Obrigado. Eu queria saber qual é da revitimização, qual é a técnica mais avançada que vocês têm e se pode chegar ao orgasmo e qual é o máximo de profundidade? Ótima pergunta! Tá certo. É porque eu disse, ela quer ser fuga. Eu tô profundo até Vários que estão aqui. Eu tô no reino. Primeiramente, ótima pergunta, que eu acho que é a dúvida que muitas meninas querem saber, né? Com vergonha de perguntar. Ok. Que é muito individual, né? É muito individual, mas tudo bem. A gente está aqui para ser aberta. Que é um livro aberto. Nós temos, eu vou pegar deixa para falar de todas as técnicas que temos. Primeiro, que nós chamamos de SRS-1, que é a sigla para redesignação em inglês, é a técnica sem profundidade. Aí você pergunta, ué, Fernanda, tem gente que faz? Tem. Principalmente muitas meninas que vêm depois de 50, 60, 70 anos de idade. Elas vêm para fazer a cirurgia também. E já nesse ponto, algumas delas não têm tanto interesse mais em ter relação sexual. Mas elas querem poder se olhar no espelho e se verem completas. Então a gente oferece
também. Essa. Temos a técnica, essa é a Steel, que é com enxerto de pele. Essa técnica ela precisa ser analisada pelo Dr. Kamal primeiro, porque a genitália precisa ter pele o suficiente, porque não é só uma inversão peniana, como alguns meninos conhecem. É usado a pele do escroto para poder montar a vagina, fazer tudo bem bonito. Mas se não tem pele suficiente, não tem como ter uma profundidade boa. Algumas meninas preferem fazer ela por ser uma técnica mais rápida de recuperação também, mas profundidade depende muito de cada menina. Isso daí, e ela não tem lubrificação natural, então a menina precisa continuar usando lubrificante para utilizar. E agora respondendo a pergunta sobre a profundidade, sobre orgasmos, tudo. Uma coisa, nós temos agora as duas outras técnicas, que são as duas mais avançadas, igualmente avançadas. Temos a técnica usando o cólon sigmoide, aí explicando um pouco da anatomia. Nós temos 3 partes do nosso cólon, que é o intestino. Temos aqui, aqui, indo para cá é o reto. Reto, não, nada muda ali, ele fica ok. E usamos uma parte do cólon sigmoide, não é ele todo, até porque senão teria problemas do corpo. Usamos uma parte dele, e essa parte oferece a maior profundidade, que vai de 17 a 19 centímetros de profundidade. E algumas meninas já reportaram que chega a 21 centímetros com dilatação. Essa é a maior profundidade, que é até maior até do que mulheres cis, por exemplo, porque mulher cis é de 13 a 15 centímetros. Então, e tem um fato muito curioso sobre a técnica do cólon, que a gente gosta de contar, que abre um pouco a cabeça das meninas. Vou dar um pouco de aula de anatomia aqui. O cólon sigmoide, ele é responsável para apertar tudo que tem aqui dentro. Eu vou falar número 2 para não usar palavras assim, mas para apertar, para levar até o reto e sair. Ok. Ele aperta assim. O que é que nós fazemos? Pega uma parte, inverte para fazer o canal vaginal. O que acontece quando é invertido? Em vez de expulsar, puxa. Então, quando você estiver tendo relações sexuais, por exemplo, vai ser muito prazeroso também para o seu parceiro, porque ele vai estar puxando para dentro. E porque é um músculo, como é um músculo. Então, essa é a técnica que as meninas mais escolhem. Porque é muito prazerosa e você fica, Fernanda, mas prazerosa só para ele? Não. Você pode ter orgasmo. E algumas meninas falam que é melhor do que o que já está acontecendo. E o Dr. Kamal é um dos poucos que garante vários pontos de sensação. Ele faz o clitóris, então você vai ter sensação do seu clitóris. Ele faz sensação nas lábias, na entrada da vagina e no fundo da vagina também, que seria o ponto G. Então você vai ter todos esses pontos de sensação. Algumas meninas até reportam que durante o processo de dilatação, né, que acontece 2 vezes por dia, ok, é extremamente necessário. É uma coisa que a gente é bem rígida, a gente vai puxar a orelha se a paciente fala até depois de voltar. Ai, amiga, tô com preguiça, não quero fazer. Amiga, não. Tem que fazer. Tem que fazer a dilatação. E esse processo é por quanto tempo? Boa pergunta também, Fabiana. O processo de dilatação, ele precisa ser feito 2 vezes por dia, por 1 ano. Precisa ser feito. Parece o Minha primeira relação, quanto tempo assim? A gente vai ter... A pergunta só deixa ela explicar a outra técnica. Sim. a gente vai explicando essa hoje um por um. Ok, a gente vai explicando as outras perguntas também. Sobre essa técnica específica precisa. Mas dilatação, usando vou falar até em inglês, que são até palavras do Dr. Kamal.
The dilation is a lifetime process. Você tem que continuar dilatando. Porque se você não dilata, pode perder a profundidade. Entende? Pode fechar com a questão. Porém, a quantidade de vezes diminui. Por exemplo, depois de um ano, você pode fazer uma vez por dia, só que por menos tempo. Relação sexual ajuda também, ok? Para poder fazer a dilatação em si. Então, por exemplo, se teve um dia você está com seu parceiro, teve relação sexual, quando você estiver de noite, tranquilinho, ou se não de manhã cedo, então no seu tempinho você faz a dilatação ainda, tá? E essa é a técnica Collor. E a outra técnica que temos muito avançada também é a técnica PPV, que é a sigla em inglês para Penile-Peritoneal Vaginoplasty, que seria a vaginoplastia penil-peritoneal. Fernando, o que é o peritônio que usamos? É a parede do abdômen. A parede do abdômen, ela também tem o mucus dela, ou seja, oferece também a lubrificação natural, ok? Porém, ela tem menos profundidade. Oferece uma profundidade igual da mulher cis, de 3 a 15 centímetros. Algumas meninas também reportam que chegam a 16, 17 com dilatação. Mas nós gostamos de ser realistas e falar o que é certo logo após a cirurgia. A cirurgia, com certeza, você vai chegar nisso, ok? E também é uma coisa que a gente gosta de deixar saber, a técnica do peritônio, da PPV, ela é mais sensível e é um pouco mais dolorosa, o processo da recuperação principalmente. Então, na hora da dilatação, é bem sensível. Você pode sentir dor. Também é sensível também para o lado bom, mas em relação ao lado bom é sensível igual com a técnica Collor, ok? Mas é uma técnica que ela é um pouco mais dolorosa, porque o Collor ele já é um músculo, que ele já é acostumado a ser usado no nosso corpo, enquanto o peritônio não. Então tem dilatação. E as chances de perder a profundidade vaginal, se você falhar com a dilatação, com o peritônio, é um pouco maior. Então, tem esses prós e contras das duas técnicas. Então, essa do Collor, eu acho que é a mais indicada, então, no momento, né? Deixa só a Raia. Eu tenho umas questões a respeito do Collor. Para meninas que fazem uso de algum medicamento contínuo, que optam por fazer a Collor, porque quando a gente faz o Collor, a gente tem que ficar sem comer determinados dias, né? Tipo 6 dias, até reconectar o intestino para poder voltar, segundo o pesquisa. Como fica essa medicação, se a menina precisa tomar, pela veia? Pode tomar oral normal, o jeito que você já toma, mas se você tiver alguma medicação contínua não precisa parar, ok? A gente só pede para parar se as meninas estiverem tomando hormônio 2 semanas antes da cirurgia, ok? A gente pede para parar qualquer medicamento não necessário. Por exemplo, se você tem um problema de coração, tem um problema no fígado, qualquer tipo de medicação que você tome, pode continuar tomando normal, não tem problema. Alguma doença crônica? Se tiver doença crônica também, a gente também toma cuidado e pode continuar tomando as medicações normalmente, ok? Como fica a questão hormonal após a cirurgia? Porque a gente sabe que o hormônio ele move muitas coisas do nosso corpo e a gente acaba, após a cirurgia, deixando de produzir hormônios, né? Quais são essas vias que a gente consegue transmitir, consegue repor hormônios? Ok. E essas no nosso corpo após? Muito boa pergunta também. É 100% necessário que vocês usem hormônio depois da cirurgia, ok, meninas? Porque o hormônio vem do intestino, a produção de hormônio que tem. Quando é tirado, você não vai ter mais esses hormônios produzidos. O nosso corpo precisa produzir. Então você precisa fazer a terapia hormonal, que a gente também oferece no nosso hospital, por meio de gel, de creme, também comprimidos, mas normalmente a gente sempre recomenda mais o gel, porque é mais fácil, é tranquilo, você precisa só passar
por exemplo, ou no braço ou no abdômen. A gente também fornece lá com o nosso endócrino e vocês podem ter esse acompanhamento. E normalmente depois de 2, 3 semanas já pode começar a fazer a terapia hormonal. A última pergunta. Com relação ao cólon, você falou que o Dr. Kamal ele faz várias técnicas, vários pontos G, né, dentro da neovagina ou ao redor. Na cólon sigmoide, por ser um músculo, tem um ponto G dentro do... Tem ponto G, tem dentro do cólon? Ele, no caso do Dr. Kamal, com a genital que vocês têm no momento, ele vai usar todos os nervos, ele sabe identificar tudo para poder criar um ponto G. Ele cria o ponto G, ou seja, toda a sensação que você vai ter no clitóris, no fundo da vagina, na lábia, na entrada da vagina, são usadas do próprio nervo. Porque justamente muitas meninas que fazem a técnica normal de pele sentem muito mais prazer devido a ser pele. Essa era a dúvida que eu tinha a respeito. Todas as técnicas mito. Todas têm prazer. Todas. Inclusive a que não tem profundidade. A única diferença dessa é que não vai ter o ponto G, porque não tem profundidade. Mas de resto todas têm. Ok. Eu ouvi dizer que na prática anal as meninas sentem dor e não costumam fazer mais. Isso é verdade ou não? Duplo que faz a vagina, também já ouvi eu também já ouvi muito isso. Duplo que fazem a vagina, quando vão ter relações anal, elas não conseguem mais sentir muitas dores. Interfere ao procedimento da resignação com o anal? Não. Desculpa, não é que elas não querem. Eu tenho uma amiga minha que consegue dar Não, mas tipo assim, a minha curiosidade é saber se consegue ou não consegue, se tem como. Tem como normalmente. E só para clarificar, no meu caso ao menos, nenhuma das minhas pacientes ou das pacientes que a gente acompanha reclamaram disso, mas eu posso perguntar para a Sandra. É porque assim, eu já vi dizer meninas que não conseguem fazer na prática, mas eu já vi muitas meninas também que falaram que ao fazer sentiram muita dor. Eu acho que porque de tanto tempo não fazer só vaginal, elas acabam desestimulando fazer. E muitas mulheres falam isso porque não querem mais fazer só vaginal, porque passa todo pelo processo. Porque tem várias amigas que elas são assim. A Sandra também confirmou, nenhuma das nossas pacientes falaram. Brasil, Espanha, faz a sua pergunta. Eu tenho duas perguntas para fazer. Eu vou então escuto você primeiro. Ok? E aí, Fabiana, você vai controlando. Eu acredito que essa pergunta que eu vou fazer vai dar para todas as meninas. Depois de quanto tempo que você fez a operação, você pode ter relação sexual? Sem dores. Sem dores. A gente recomenda mínimo de 3 meses a 6 meses. E aí você pergunta, mas posso fazer anal nesse meio tempo? Não. Porque precisa cuidar, gente. Já tivemos casos de meninas que não respeitaram e não teve um bom êxito. Ficou feia a situação. Tiveram que voltar lá no hospital para o Dr. Kamal, pagaram outra vez, ok? Para poder ajeitar, porque a gente deixa isso bem claro. E também, por exemplo, a dieta que você precisa seguir uma dieta rígida no primeiro mês. Também. E o seu primeiro xixi, depois que você faz o intervento, né? A cirurgia é dolorido, é ardido, Eu queria saber se o seu primeiro xixi, quando você faz depois do intervento, é muito dolorido, pode causar algum problema, Não, então você fica com a Porque eu sorte. já vi histórias que muitas meninas que fazem seu primeiro xixi arde.
né? Então, ou sangra, então eu queria saber se isso é mito, é verdade. Não, então, explicando um pouco sobre a questão da uretra em si. Novamente, como está tudo remodelado, você fica durante 7 a 9 dias com a sonda, ok? Algumas meninas reclamam, mas isso daí é muito individual. Algumas meninas dizem que pode arder um pouco, algumas meninas dizem que não arde nada. É realmente muito individual do corpo. E se doer também é normal, a gente acompanha, mas é aquilo. O importante é vocês dizerem tudo. Não adianta, se vocês verem alguma coisa, vocês ficarem, olha, não estou preocupada com isso. Por exemplo, o inchaço vai ficar muito inchado nas 2 primeiras semanas, gente. Às vezes 3 primeiras semanas, depende muito do nosso de cada menino. Pra ficar a lisinha, linda. Então, assim, vocês, na primeira vez que vocês tirarem ali, vocês verem você vai falar, o que é que eu fiz na minha vida? É normal, porque fica inchado. Fica bem inchado. Mas depois eu posso passar no meu celular depois e mostrar algumas fotos pra vocês. Que são Então, aproveitando a pergunta dela, eu queria saber só com quantos dias a gente consegue voltar à rotina de segurar o xixi. Porque minhas amigas falaram que ficaram com bastante tempo com essa pressão de sentir a vontade e não conseguir segurar. Não, a gente não tem isso, não precisa fralda não. Porque quando a xixi não conseguia segurar o xixi. Se sente vontade, já sai. Já faz não, já sai. Porque consegue segurar. Esse controle da cabeça mesmo, não precisa fralda não. Eu só vou passar para a Sandra também para se ela tiver algum paciente que já passou por isso. They're asking eu acho que deve ser a gente consegue Segurando. Será que eles não assobiam? Lógico. Uma coisa que você está fazendo melhor. Eles sabem todas as técnicas que fazem. Ok, a Sandra já passou aqui informação que é bem valiosa. É normal sentir isso, tá? Nos primeiros períodos da cirurgia, mais ou menos 1 ou 2 meses. Não é que você não vai estar segurando, mas é normal, às vezes pode acontecer. Então, o que a gente recomenda é usar o absorvente mesmo. Usar o absorvente, porque às vezes você vai, por exemplo, tô andando no shopping. Não vai sair tudo aí, você pode sentir uma coisa. Mas aí você consegue segurar, dar aquela segurada, vai no banheiro, mas é normal sentir até o inchaço da uretra em si baixar. Então é normal esse período. Ok. Com relação a gente sabe que tem muitas meninas que têm uma vida sexual muito ativa ou então trabalham com sexo ou algo do tipo. Eu queria que você desse exemplo da técnica da reprodução e da hora quanto tempo elas podem voltar a trabalhar no mercado do sexo, ou então por prazer ou como seja. Amiga, se trabalha com realmente normal, tá bom? Sem tabus aqui, a gente também entende normal. A gente recomenda que ao menos, por exemplo, depois dos 3 meses, que seja com uma pessoa que ou você conheça já, que você confie, porque a gente não tem como dizer pra vocês se vai ser muito doloroso ou não. A gente recebe o feedback das meninas e é uma virgindade. Você é uma menina virgem. Você é uma menina virgem, então tem que ter o cuidado. Então tem que ser com alguém que vai respeitar, que você, se você, por exemplo, sentir dor, falar, olha, ai, não tá dando, espera mais um tempo,
Mas para ficar bem ativa mesmo, 6 meses a gente recomenda. Mas em 6 meses, assim, uma cicatrização bem completa ou realmente um ano para estar pronta para o combate? 6 meses você já está super completa. Super completa. 6 meses está super completa. Ok. Pode. Só que ela estava... O processo de dilatação é com movimento ou não? A dilatação, a gente tem o kit de dilatação, que também é dado para vocês depois da cirurgia, ok? E tem 6 dilatadores, do número 0 ao 5. Você vai começando e o objetivo do Dr. Camol é que você saia chegando no número mais alto, porque qual é a diferença? A diferença deles. A profundidade é a mesma, tá? Deles. A diferença é o diâmetro. O maior diâmetro deles é de 3 centímetros, então é mais ou menos assim que fica. E talvez uma pergunta que venha junto disso Fernanda, a gente pode depois usar, por exemplo, um dildo para poder deixar um pouco mais largo? Pode, tá? Mas também respeitando o seu corpo. O que a gente recomenda é de 1 em 1 semana ir aumentando o número do dilatador, ok? E também respeitar o seu corpo. Algumas meninas podem doer mais, algumas meninas podem doer menos, então se você, ok, já voltou para casa, está fazendo sua dilatação lá, como é que acontece o processo de dilatação? Você vai, normalmente é bom botar um travesseiro aqui nessa parte, deixar levantado porque levanta a pelvis, ok? Você vai colocar uma camisinha para proteger o dilatador e usar, normalmente a gente recomenda óleo de coco, que é natural, é limpo, não tem chance de infecção. Você vai inserir, não precisa ficar girando nem nada. Você vai inserir, coloca um filmezinho, coloca uma série, fica ali durante 1 hora mais ou menos. Tá? Fica ali tranquila, tem que deixar dilatando, ok? Costuma sangrar? Não. É normal ter sangramento, sim. É normal ter sangramento. Não é sangramento, aí vai jorrar sangue nem nada, mas tem o sangramento sim. Então, como a gente fica 21 dias lá, esse processo de dilatação vai mudando por semana, então a gente já sai de lá com um nível de dilatador diferente. Isso, com o maior nível de dilatador. E o processo é todo feito pelas enfermeiras para você, 2 vezes por dia. Isso. Seria bom enfermeiro, né? Gostaria de dar a palavra. Nederlander. Tenho uma dúvida sobre a hormonoterapia antes da cirurgia. Precisa ser feita o tratamento hormonal para fazer a cirurgia? Não, a gente não exige isso, mas se você já estiver usando, precisa parar 2 semanas antes. Isso. E para quem nunca tomou hormônio feminino, antes da cirurgia, tem que fazer tratamento hormonal? Ou para quem nunca tomou, uma trans que nunca tomou hormônio feminino? Não, o que a gente foca mais realmente é a questão do psicológico, amiga. Porque algumas meninas vêm de países, por exemplo, que não tem condição. E muitas meninas vêm de países africanos, elas não têm como. Tem países que, por exemplo, é ilegal. Por exemplo, Emirados Árabes e por aí vai, é ilegal. Então a gente não pode exigir isso delas. Mas pode fazer igual, né? Pode fazer igual, mas depois tem que ter Mesmo que você nunca tenha tomado, você tem que tomar. Tem que ter, obrigatoriamente. Com relação ao hormônio, deixa só. Olá, boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Com relação a psicológico, existe algum efeito colateral? Tem distúrbio psicológico? Amiga, não. Em relação à cirurgia, não. Não existe relatos de distúrbios psicológicos após a cirurgia? Não, nada. É normal quando você começa a fazer a terapia, o doutor normalmente recomenda você fazer um booster do hormônio. E normalmente, como é muito hormônio, então às vezes é normal, logo depois do booster, os 3 primeiros dias, você
fica muito sensível, quer chorar muito e Colorido. fica daquele jeito, assim. Mas não referente a não é referente à cirurgia. Chorando pelos cantos. Uma outra pergunta. No momento, eu tenho um pouquinho de desconforto de fazer a depilação íntima, né, nas partes íntimas. É obrigado? Assim, tem que fazer ou não? Porque eu sei que tem que fazer antes a depilação a laser, né? Só que eu tenho incômodo tipo, de um espaço fazer e fazer na minha parte íntima, tipo, eu estou um pouco ainda insegura. Como que funciona? Tem que fazer mesmo antes? Tipo, tem que estar 100% com a parte íntima depilada ou não? Vamos ser depilada própria sem pelo, né? Não nascendo mais, porque... porque eu tô tipo assim, fazendo a parte do biquíni. É um laser, porque depois cresce, né? Pelo menos aquilo que eu já ouvi falar, cresce por dentro, aí eu óbvio que cria pelo por dentro. Mas eu acho que ele acho que depende também, acho que da dor. Eu sou só saída. Não, porque corta daquela pena do esposa, põe na tendina. Mas aí desce cabelo dele, corta a pele. E aí, mas eles fazem cabelo mesmo lá. Mas tem que eles fazem Mas amiga, quando ele corta a pele pra fazer os lábios, não tem mais raiz. Não tem mais raiz. Cresce. Geralmente eles fazem lá naquele caminho, eles fazem deixa no testículo. A verdade assim, Mas todo mundo Ok, voltando aqui, pode repetir a pergunta, por favor? Então, minha pergunta é assim, a gente tem que fazer o processo de depilação. Eu já ouvi dizer também que na parte de cima assim, não é bom fazer, porque depois futuramente, por estética, cobre um pouco a cicatriz. Mas eu falo na região do pênis mesmo, embaixo da bola, se é obrigada a fazer antes ou não. Ok. Porque eu sinto um pouco de desconforto, tipo, chegar num lugar de depilação e depilar a parte íntima, assim, sabe? Porque eu tô fazendo sempre a parte do biquíni. Sim. Então, sobre pelos. O que a gente recomenda mais, na verdade, é que você faça eletrolise. Não sei se algumas meninas aqui conhecem o processo de eletrolise. Porque mata as folículas de cabelo. E uma coisa boa, a gente oferece também lá no hospital. Então, como é que acontece esse processo? A eletrolise ela não é feita na parte da vulva, na parte de cima, tá? É feita na parte do onde fica o períneo e na parte do testículo, ok? Porque nessa parte é o que vai ser a entrada da vagina e as lábias, né? Então essa parte precisa ficar sem pelo, porque imagina, você tá fazendo sexo e tem pelo na entrada da vagina. A gente não quer isso. Inclusive o Dr. Kamal, ele vai ser rígido falando assim, ó. Que pra mulher cis existe, é assim não, né? Não, no caso da mulher cis, a gente não cresce pelo na entrada da vagina. Okay. Cresce nas lábias, do lateral. cresce lábia, cresce ânus, cresce na divisão, mas na entrada da vagina não tem. Então o fundamental disso é a entrada, né? Fazer o pelo pra entrada. E se você fizer laser, ao menos várias sessões de laser nessa área específica. Não precisa ser em cima, mas na parte de baixo, na parte do testículo Mas geralmente vai ter que fazer. Ele usa a pele do testículo pra fazer. Talvez precise fazer uma sessão só depois, mas mesmo assim, né, não é toda se você fizer de jejum. A pele negra é muito difícil. Essa história deu inversão. Mas não causa nenhuma diferença não. O problema é mais quando é cabelo. Então eu já fui atrás de tudo isso. Quando é cabelo único, branco. Eu não faço nem aqui, amiga. Eu tenho morro de não, na parte do que não faço. Com relação, uma vez que a gente faz a cirurgia, a gente fica sem hormônios. Quanto tempo começa a gente a sentir os sintomas de menopausa? Porque a gente meio que atrasa, né? Após a cirurgia, tira os testículos e a gente fica sem produzir hormônios. Mas a partir de que mês a gente consegue, sem se hormonizar, depois da cirurgia já se hormoniza já? Não, tem que manter a amiga. O hormônio sempre é Não, mas assim, após a cirurgia eu já posso me hormonizar?
Normalmente de 2 a 3 semanas depois. Mas a prática de se harmonizar, como que funciona? Muda? Não, É obrigatório. É obrigatório, você tem que fazer. Não, a gente faz reposição hormonal, tipo, que tipo de reposição? Você vai estar a gente usa normalmente o estradiol, que é o hormônio feminino. E aí a gente recomenda mais sempre o de gel, que é mais fácil de aplicar. Então sempre tem que estar. Sempre tem que dar. Sempre tem que dar. Mas se alguma menina em algum momento precisar de um pouquinho de testosterona para isso que eu ia perguntar. ter o tema ósseo, pode? Não, testosterona não tem mais. E misturar não pode. Porque eu tenho A mulher, ela tem um hormônio, a mulher cis, biologia da mulher cis tem o estradiol, que é como se fosse a testosterona um pouco masculina, e um pouquinho de testosterona. Essa mulher trans que fez a cirurgia, ela vai ter um corpo fisiologicamente de uma mulher cis pelo estradiol, mas se ela quiser repor um pouquinho de hormônio para manter, para não perder a massa magra que ela já tinha, porque o estradiol faz isso, porque a gente ganha um pouquinho de gordura. Aí você vai um pouco mais suave. What they're asking is because since after they're not producing testosterone, so they need to keep maintaining the activity. But they work like when they want some testosterone. Não pode mesmo. Não pode usar. Não pode misturar testosterona. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Eu tenho uma amiga que ela fez, a resignação tem uns 3 anos, 4 anos. E ela inclusive, quando eu vou no Brasil, ela pede sempre para poder trazer para ela testosterona, porque ela fala que ela ajuda ela a ter um orgasmo. Isso não procede. Não. É libido. Talvez seja a vontade. Ajuda ela, falou pra mim que ajuda ela a orgasmo. Então ela toma o testosterona. Ela não fica sem. Eu acho que tem. Eu também falo, guarda, Fernanda, que sono ma sono tante persone, infatti ela também está falando que ela escutou muito, eu também, e muitas meninas que eu ouvi falar sobre isso, de testosterona. Ela também. O estradiol ajuda normal, gente. Uma testosterona, a mesma sensação que o corpo fisiologicamente masculino tem em ter um orgasmo, o estradiol vai te fornecer a mesma coisa. Só muda que agora você vai ser até seus hormônios, o seu corpo vai ser totalmente feminino e o hormônio totalmente feminino. Isso sempre testosterona. Sim. Tem a consulta no Camon, né? Essa parte de definir qual é a técnica que vai ser usada, eu vou dar um exemplo. A parte daqui de baixo não é tão grande. Isso, por favor, ele que decide já, então a gente vai fazer essa técnica porque é melhor para você ou não. Se não for tão grande, ele normalmente não recomenda a técnica 2, que é com enxerto de pele. Que é a inversão. Porque, amiga, só não pode perguntar. porque assim, eu vou falar de mim, tá? Eu não tenho um lado muito grande. E as minhas bolas também não. Qual a parte que é mais aproveitada? A parte do pênis mesmo? É a parte da pele do escroto. Mas a pele queria ser uma francesa. Ok, ela pode fazer em francês para... Yeah. Can be in French. Vous avez des questions? Ok, d'accord. Ok? Pronto. Tá bom. Ok. Perfeito. Não, eu falo assim, então à vontade ainda para fazer. Só mais uma pergunta. Depois da cirurgia, que a gente ficou 7 dias na clínica,
Tem uma pessoa que acompanha o acompanhamento assim, né, às noites, na manhã, assim, que a pessoa não fique sozinha. Qual é a cirurgia? As enfermeiras elas estão disponíveis para você, tá? 24 horas por dia. Mas no quarto não. Mas você pode, se você tiver um acompanhante, um amigo, quiser trazer, pode ficar os 7 dias com você lá. Tá? Pode, tem permissão de ficar. Após os 7 dias no hospital, e vai pro hotel. Pode também ter acompanhante. Porque depois Não, o pacote a gente pode falar de preços depois, tá? Mas no pacote em si. Não. Só a pessoa. Mas nos 7 dias do hospital, a única coisa que a gente pode oferecer a mais para o acompanhante, que nosso quarto do hospital tem a sua cama, né? E tem o sofá, mas a gente pode oferecer uma cama também adicional, porque o quarto é grande o suficiente para o acompanhante ficar. E depois de 7 dias a gente passa para o hotel. Passa para o hotel e aí também tem a opção de quarto sozinho ou quarto para o acompanhante. Todos os dias tem acompanhamento. Todos os dias tem a pessoa que vai ajudar. Sim, todos os dias. Esses 7 dias a gente fica no quarto sozinho. Sozinho. E, obviamente, também, no nosso caso, eu me apresentei como marketing também, mas a Dias também é coordenadora de paciente. E o que é isso? Vai acompanhar também. Então, por exemplo, momento de levar na sala de operação. Eu estarei indo junto, no caso que vocês são brasileiras ou que falam espanhol, comigo, eu vou junto com vocês. Vou estar lá também indo todo dia acompanhar vocês, ver, ó, amiga, como tá, o que é que tá acontecendo. Você entra na sala de cirurgia domingo. Não, você vai entrar no bloco cirúrgico acordada, tá? Nesse momento eu entro com você. Se você não conseguir falar nada em inglês, tá? Deixando isso claro. Se não falar nada em inglês, a gente entra com vocês, para alguém traduzindo. E quando você é levada para a sala de cirurgia em si, porque a gente tem a nossa sala de recuperação, que fica lá normalmente só uma noite, e aí depois de manhã você é levada para o quarto, ok? Para o quarto privado. E quando você está apagada já, que é feita em anestesia geral, tá? Então é um tubo na garganta. Quando você está apagada é o momento que eu saio e deixo ele fazer o tratamento. Essa cirurgia, ela gira em torno de quantas horas? A técnica de cola e PPV mais ou menos 5 horas e meia, 6 horas, ok? Porém a técnica 1 e 2, que é de enxerto de pele ou sem profundidade, normalmente de 3 horas e meia, 4 horas. Então o Dr. Camão ele faz de 2 a 3 cirurgias por dia. A cirurgia do ponto G. Amiga, não consigo. Não, mas é que realmente dá para tratamento. A cirurgia do ponto G qual é isso? Você consegue ter nas 3, amiga. Tirando aqui não tem profundidade, as outras 3. É a última que eu é mais em cima, que é com o entorno, né? Isso. Eu também ouvi falar muito que hoje em dia tem uma nova técnica que se usa para fazer lubrificação. É isso mesmo. No colo. Detalhe com próstata seria mais com o Dr. Camão mesmo. Porque aí isso a gente gerou. A questão vocês pedem que a gente possa fazer uma visita ou tem que fazer uma vez na clínica? Perdão, amiga. A gente tem que fazer uma série. A gente tem que fazer uma série de exames, né? Esses exames são pedidos antes, ou quando chega lá. Exemplo, lá eu posso fazer com o meu médico aqui, traduzido em inglês, e eu faço aqui e já levo o exame para vocês pronto. Então, é exigido que o que é que a gente coloca, tá? Para vocês saberem. Tem o pacote que é a cirurgia, ok? Aí aqui vai estar incluso anestesiologista, consulta, medicamento, dilatação, tudo. O custo dos 2 psiquiatras, os exames, tá? Que precisa fazer, que é o exame de sangue, o eletrocardiograma e
raio-x do peito para ver se está tudo ok. E, obviamente, o hotel pós-cirurgia. Então, basicamente, esses são. Aí a gente fecha. Então, supostamente, faço os exames hoje, deu ok, eu opero amanhã, no caso. Isso, mas, normalmente, o que a gente recomenda para as meninas é, provavelmente, vamos dizer, um mês antes de vir, no país que você tiver, vê se já está tudo ok, faz exame de tudo, tá? Porque lá no hospital a gente também checa para doenças sexualmente transmissíveis, tá? Também a gente checa tudo. Então, confere antes, vê se tá tudo ok. Se vê alguma coisa diferente, fala, manda no WhatsApp, Fernando, isso aqui meu deu diferente. Pergunta pro doutor Camol para ver se tá tudo ok, pra gente continuar, tá? Outra pergunta, eu no caso eu sou fumante, né? É aconselhável para fumar antes e depois, né? Isso, antes da fumar, beber álcool, 2 semanas antes também. Isso, e depois, normalmente, vamos dizer, 2 meses você pode voltar a fumar menos tempo, a gente não recomenda tanto, mas beber 2 meses também, só para não mexer tanto no corpo, gente. Não é questão de estar no preço. Cada uma varia de preço, cada cirurgia. Cada técnica varia de preço. Com relação às meninas que têm silicone industrial, como é que fica? Geralmente, como migra muito o silicone no nosso corpo, geralmente pela virilha, essa zona, como é que o doutor Camol atua? Então, só esclarecendo uma coisa, eu sei que não foi a pergunta, mas também deixando de saber, remoção de silicone ou qualquer coisa desse tipo não é o Dr. Camol, ok? Mas eles fazem. A gente faz lá, é a nossa doutora Jangira faz lá. Só que o Dr. Camol, ele não faz remoção de filler, tá? Filler, silicone, ele não faz essa remoção. O que a gente faz para poder ajudar, porque a gente sabe que muitas meninas têm, a maioria, arrisco dizer, tem a compressa na hora de cirurgia, suas pernas vão estar todas na compressa. Então, para evitar qualquer coisa de descer. Mas é normal que você sinta dor, tá? Depois, é uma meia calça, são faixas no caso, que aí pegam o pé e vem até a metade da coxa. E aí, prende tudo ali para você. Você falou que também tem a cirurgia de remoção de silicone. Quais técnicas que são usadas? Uma injeção aberta ou lipoaspiração? Amiga, depende muito, porque tem silicone que já fica mais molinho. Mais molinho, pode ser com lipoaspiração, mas se já está mais dura, tem que ir na faca mesmo.
vai mostrar a nossa apresentação aqui. Tivemos probleminhas técnicos da nossa parte também, ok? A gente não queria botar um computador pequenininho para ver. Eu vou distribuir para vocês, tá? Nós temos o nosso USB aqui, Camol, também tecnologia. Eu vou mostrar rapidinho como funciona ele. É um cartão, ok? Você vai pegar um pouquinho, chatinho tirar, ok? E aí, você vira aqui. É um chip, né? Você vai colocar no entrada USB, tá? No computador. E aí aqui tem nossa apresentação do nosso hospital, mostrando nossas acomodações, tudo, ok? Cirurgia, gente. Eu queria ver algumas fotos no seu telefone. Foto, eu vou mostrar, eu vou abrir meu celular e vou mostrar algumas fotos, tá bom? Gente, a gente só tem um pouco de cuidado em relação às línguas, tá? A gente tem português, inglês e francês. Ok. Quem falar inglês, por favor, me diz, porque a gente tem mais em inglês aqui. Eu tenho apenas 10 em português. Eu falo inglês. Fala inglês. Italiano, francês e espanhol. Chique, Isso, esse é um chip que nós conseguimos dividir hoje. Beleza. Ok. Quem prefere inglês ou francês? Levanta a mão. Inglês? Ok. It's okay. I'm ready. Ok. Alguém prefere francês? Não, ok. Ela já pegou. E aqui em português. Aqui também. Pode, claro. Hã? Pode. Mas alguém... Posso eu também? Sim. Gente, a apostila, alguém ficou sem? Quem ficou sem, ok. Alguém na foto, todas. Vocês querem, meninas? A apostila, tudo bem? Não, tudo bem? E eu tô ok, aqui também. E era todos. Não fala, você pode não, você come muito. Já foi outro comer lá em casa. Ok. Tem várias que eu quero. Ok, gente. Então é isso. Muito obrigada.